Tassiane. Eu sou mãe de um menino que tem autismo. Meu filho agora tem 7 anos. Eu sou separada do pai dele e hoje eu decidi gravar esse vídeo. Já tô pensando nisso há muito tempo, só ainda não tinha acontecido a oportunidade. Porque acredito que quem é mãe de uma criança deficiente com autismo deve me entender, né? Que nem todo tempo a gente consegue ficar sozinha para fazer alguma coisa, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar outras mães que estejam passando por alguma coisa parecida, ou até mesmo curiosidade mesmo de entender como é a rotina de uma criança com autismo hiperativo. Bem, o nome do meu filho é Tarcísio. Ele tem 7 anos esse ano, de 2020. Eu descobri que era autismo que ele tinha quando ele estava com 4, ia fazer 4 anos. Ele faz aniversário em fevereiro e eu descobri em novembro do ano anterior. Bem, vou contar um pouco da história dele. Quando ele nasceu, ele não conseguia mamar. Essa foi a primeira coisa que me deixou intrigada. O fato dele não saber mamar. Ele sentia fome e eu colocava ele no peito e ele não conseguia sugar o leite. O leite escorria, eu botava a boquinha dele, o leite escorria tudo na boca dele, mas ele não conseguia mamar, engolir, né, no caso. Ele ficava super agoniado, ele era muito forte, ele me empurrava. O parto dele foi uma cesariana. Então, ele, logo que ele nasceu, ele me chutava. Às vezes eu deitava ele do meu lado na cama e ele chutava a minha cirurgia. O pezinho dele dava certinho na minha cirurgia de cesárea. Isso já me deixou intrigada, porque eu nunca tinha conhecido uma mãe que dissesse isso do filho, que ele, recém-nascido, chutava ela. Mas eu achei que ele era genioso, né? As pessoas falam, existem pessoas assim, então eu não achei que fosse alguma coisa séria com ele. Aí o tempo foi passando e eu tive que dar o leite em pó, né, pra ele, leite de bebê, porque só o meu leite não bastava, ele não mamava muito, então ele sempre ficava com raiva de não conseguir suprir a fome dele, né, só com o meu leite. Então eu já comecei a dar, porque ele nasceu e passou uns 3 dias sem comer praticamente. Tomou um pouquinho de nada, que uma enfermeira me ajudou e deu um leite no copinho pra ele. Mas eu sabia que aquilo ali não era suficiente, ele estava com fome, ele estava chorando. Então eu fui correndo, comprei logo o leite para recém-nascido. O tempo passou e ele continuou tomando o leite. Eu tirava o leite, o meu leite do materno, colocava numa mamadeira e dava para ele, porque do meu peito mesmo ele não conseguia tomar muito, mas na mamadeira ele tomava. Então, ele não dormia, ele chorava muito, e ele fez todos os exames. Logo que nasceu, tudo, teste do pezinho, teste da orelhinha, e tudo deu normal. A única coisa que apareceu nele, que ele tinha, era portador da anemia falciforme. Mas ele tinha no gene dele, não que ele manifestasse. Isso significa que os filhos dele podem ter. Se por acaso ele arrumar uma esposa que tenha, os filhos dele podem ter a anemia. Mas a médica me disse que ele ia levar uma vida normal, isso não tinha nada a ver. Então, quando ele já estava com uns 6, 7 meses, ele ainda não sentava. E isso já me deixou mais intrigada ainda. Porque além dele não conseguir dormir, as noites eram muito difíceis. Ele ficava super acordado, o tempo todo chorava muito. Nossa, e eu fiquei
super abatida, porque eu já era separada do pai dele, então era só eu e ele. E ele era o tempo todo chorando, ele dormia no máximo uma meia hora e já estava acordado de novo, e era o tempo todo nisso. E outro problema que ele tinha também era vomitar. Ele vomitava muito, 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 e parecia que ele vomitava quando ele ficava com raiva. Então ele vivia com raiva e ele vomitava sempre. Era a maior dificuldade para ele comer, e quando ele conseguia comer, ele vomitava. Aí isso já era muito difícil, porque, nossa, isso me deixava super preocupada. Por que que ele sentia tanta raiva? Tanta agoniação de não conseguir parar, era o tempo todo se mexendo, o tempo todo se mexendo, não podia, ele não conseguia sentar direito, isso também deixava ele com raiva. Ele queria tentar ficar em pé, andar, chutar a bola, assim, colocava ele segurando na mãozinha dele para ele chutar a bola, e ele era agoniado, não conseguia, o tempo todo assim. Tudo isso eu falei para a pediatra, mas aí a pediatra, não, isso é normal, daqui a algum tempo vai melhorar, tem criança que passa por isso, tudo. E assim foram diversos pediatras, toda vez eu ia num pediatra diferente para ver se alguém sabia alguma coisa para me ajudar. Para ele dormir, para ele conseguir descansar, porque eu tinha entendido que ele ficava com raiva porque ele não descansava. Era o tempo todo ele estressado, né? Devido a ele não dormir. Qualquer pessoa fica estressada quando não dorme. Então, isso ele já estava perto de 1 ano, quando eu levei ele numa pediatra, e ele não falava. Ele fazia uns barulhinhos, coisinha de bebê, mas ele não dizia palavras ainda. Com 1 ano, não dizia mamãe, não dizia água, nada. Comida, nada. Mingau. Ele só tomava um tipo de mingau. No começo, eu consegui dar mingau, era o Nestogema. Eu dei pra ele outros tipos de arroz, eu testei o de milho, mas ele só se deu bem com muitos cereais. Então, foi o que ele mais tomava. O resto, ele cuspia, ele tomava, depois ele vomitava, e o de muitos cereais, não. Foi o que ele se deu melhor. Então, eu continuei dando. Aí, eu consegui inserir algumas frutinhas, banana. Comecei a dar uva bem pequenininha. Ele provava, mas nada que ele comesse o suficiente para eu achar que ele estava cheio, sabe? Isso próximo de 1 ano. Então, a maioria da alimentação dele era o mingau. Esse mingau multissereais era o que ele tomava. Então, eu encontrei uma pediatra e ela me aconselhou a levar ele numa fono. Aí eu marquei a fono para ele. Ele sempre teve um problema de ter, ele já nasceu com isso, de ter a parte de baixo, a parte do queixo, do maxilar dele, menor do que a de cima. Então a boca dele não fecha direito, fica um espacinho. Aí isso foi a primeira coisa que a fonoaudióloga me falou, que ele teria que fazer, ou quando ele tivesse maior, ele teria que usar um aparelho para conseguir unir a dentição, né, no caso, as duas, para ele ter uma artigação melhor, uma fala melhor, tudo isso ela me avisou, logo dele já bebezinho, 1 ano e pouco. Aí, como ela viu que ele estava demorando para evoluir, de sentar, engatinhar, andar, já era para ele estar começando a querer dar os passinhos dele, isso já próximo de 1 ano, mas não, ainda não, ele ainda era molinho. Ela me aconselhou a ir na fisioterapeuta, foi quando ele começou a fazer fisioterapia. Quando ele começou a fazer fisioterapia, a fisioterapeuta me aconselhou a colocar ele numa terapia ocupacional. Isso ele pequenininho. Eu tenho umas fotos de quando eu levava ele para essas terapias. Eu vou tentar colocar para vocês verem o tamanho que ele tinha quando ele começou a fazer terapia. Só que todas essas médicas, nenhuma delas me disse alguma suspeita que elas tivessem de autismo, alguma coisa do tipo, um atraso, nada. Elas só mandavam eu ir, como eu
via que ele precisava, eu levava. Mas nunca... Como ele era super agitado, eu sempre suspeitei dele ter hiperatividade, né? Comecei a pesquisar um pouco sobre isso, mas eu ainda não tinha conhecido ninguém que tivesse um filho ou um próprio adulto que tivesse. Então era uma coisa nova pra mim que eu não conhecia. Mas eu continuei levando ele para fazer as terapias porque estava ajudando ele, né? A fisioterapia, para ele conseguir ficar de pé, para andar, sentar direito, chutar direito, movimentar os braços, tudo isso, tá. Ele ainda tinha uma outra coisa que ele ficava com o pescoço torto, assim. Às vezes, do nada, ele começava a ficar com o pescoço torto, com o olhinho vago, eu não sabia o que era, eu já tinha dito para os médicos, ninguém sabia o que era uma coisa que ia e voltava, do nada, aparecia. Nunca consegui encontrar uma médica, até os 1 ano e meio dele, mais ou menos, eu não consegui encontrar uma médica que me dissesse o que ele tinha. Marquei neurologista porque eu fiquei com suspeita dele estar tendo convulsão, foi o que a pediatra me disse, que poderia ser convulsão. Então eu marquei uma neurologista para tentar encontrar, mas mesmo a neuro, eu levei a neuro, ela marcou, ele fez ressonância, fez tomografia, fez um eletroencefalograma, fez tudo isso e não deu nada, não alterou em nada. Então ela não sabia me dizer o que era. Essa foi a primeira neuro que eu fui. Ela estava dizendo que estava esperando ele crescer para entender melhor o que ele tinha. Mas isso era muito agoniante, porque às vezes ele era dia sim, dia não, dele ficar torto. Eu vou tentar colocar as fotos para vocês verem do que eu estou dizendo. Tá. Isso é uma história para um outro vídeo, que eu vou falar sobre ele ficar torto. Hoje é sobre o autismo. Então tá. Tá, ele foi, aí me aconselharam a levar ele numa psicóloga. Isso, ele estava próximo de 2 anos. Eu levei ele na psicóloga, ele já estava fazendo a terapia ocupacional, a fonoaudióloga, a fisioterapia, ele estava fazendo essas terapias. E estava levando ele com um pediatra. Mas como ele não era de adoecer, eu não fiquei frequentando muito pediatra, porque eu não via necessidade disso, e sair com ele também sempre foi muito difícil. Andar com ele de ônibus, ele chorava muito, ele se agoniava, ele era muito calorento, suava muito, não comia direito, vomitava, eu tinha que andar com roupa reserva para ele, porque a gente estava indo no ônibus, ele começava a vomitar, ficar agoniado, querer mexer para fora do ônibus, colocar o braço para fora. Tudo isso. Naquela época, o pai dele tinha um carro e quando dava, porque o carro era da avó dele, não era do pai. Então, quando a gente podia, nós íamos de carro, mas algumas vezes nós íamos de ônibus. E mesmo no carro, era difícil, porque ele não queria ficar preso na cadeirinha do carro. Tinha que estar alguém do lado dele, porque se ele começasse a vomitar, tinha que limpar ele, segurar, porque ele vomitava muito. Sempre vomitou muito, devido a ele ficar nervoso, agitado, ele vomitava. Então, isso, tá, eu falei isso tudo pra psicóloga, dele ser agitado, ela mesma viu que ele não conseguia deixar ele sentadinho. Nessa época, depois ele já estava sentado, já conseguiu sentar. Com 2 anos ele já sentava, já andava um pouquinho, mas sempre tinha que ficar perto dele porque ele caía muito. Aí eu levei ele no ortopedista, e o ortopedista me disse que ele tinha o pé achatado. Existe um termo, mas agora eu não me lembro. Ele tinha que usar aquela botinha para fazer a curva do pé. Ele não tinha curva do pé, o pé dele é reto. E o ortopedista me disse que isso era o que dava desequilíbrio para ele. Então, por isso que ele caía muito. Ele começou a andar, mas ele caía muito, então ele tinha que ter sempre alguém vigiando ele. Então, com 2 anos fui na psiquiatra, na psicóloga, e a psicóloga eu falava que ele não conseguia brincar com as outras crianças, porque
ele só falava palavras, as crianças não entendiam o que ele falava e ele tinha o costume de bater nas outras crianças. Então era difícil deixar, se achasse ele, nessa época ele era grande para a idade dele já. Com 2 anos ele já estava muito grande para 2 anos. Então ele sempre foi forte. Quando qualquer coisa que deixasse ele com raiva, se a outra criança, se ele quisesse o brinquedo emprestado da outra criança e a criança não desse o brinquedo para ele empurrava a criança, queria tirar o brinquedo da mão da criança. Isso podia machucar, então eu sempre tive muito problema com ele com outras crianças, principalmente da mesma idade que ele, porque geralmente eram menores que ele de tamanho. E as maiores não queriam brincar com ele porque ele também, apesar de ser grandão, ele não entendia todas as coisas e também não falava direito. Aí tudo isso sempre prejudicou o social dele. Tá, a psicóloga me aconselhou a colocar ele na escola, que com a escola ele iria melhorar. Foi isso que ela falou pra mim. Que ela não poderia fazer terapia com ele, porque como ele não conversava, ela não tinha como avaliar ele, as conversas dele, saber o que ele sentia. Aí ela me aconselhou a colocar ele para praticar esporte e colocar ele na escola. Só que como ele tinha 2 anos, aqui onde eu moro, só existe creche. E as creches eram muito caras, eu não tinha como pagar uma creche para ele. Então eu tive que esperar ele completar 3 anos para ele poder entrar no maternal, que é o primeiro ano do ensino infantil, no caso, né? Tá, quando ele fez 3 anos, eu coloquei ele. Nessa época dele de estar de 1 ano para 2 anos, eu arrumei um emprego. Eu trabalhava de noite. Aí era uma escala de 12 por 36. Então eu trabalhava 12 horas, de 7 às 7 da noite às 7 da manhã. E passava um dia e voltava no outro dia. Então era uma noite que eu trabalhava, um dia que eu descansava e no outro dia era a noite que eu trabalhava. Isso me cansava muito, porque uma noite eu estava trabalhando e na outra noite eu estava acordada com ele. Ele ficava com a minha mãe, porque eu moro com a minha mãe e meus irmãos. Então ele era bebezinho e minha mãe ficava com ele. Eu não sei como era. Ela tinha o costume de dar muita comida para ele poder ver se ele dormia a noite toda. Aí com ela, ele acordava menos do que comigo. Tá, então foi muito difícil para mim essa época, tanto que eu perdi meu emprego por cansaço. Eu comecei a cochilar durante estar trabalhando e acabou que o meu chefe descobriu e eu perdi meu emprego. Então, nessa fase de eu ficar desempregada, foi quando eu percebi o atraso dele. Porque até então, quando eu voltava para casa, eu estava tão cansada que eu dormia. Dormia várias horas, aí eu me acordava, brincava um pouquinho com ele, aí a gente chegava de noite, eu tentava dormir, e ele ficava nisso de cochilar, acordar, cochilar e acordar. E aí, então, não era produtivo, eu não tinha percebido o atraso que ele estava. Ele já estava com 2 anos e o atraso dele era muito comparado com outras crianças da mesma idade. Então, essa psicóloga aconselhou ele a ir para a escola e quando ele fez 3 anos, eu botei ele na escola, matriculei ele. Ele ainda usava fralda. Ele estava com 3 e ainda usava fralda. Não pedia para ir no banheiro, ainda não conseguia. Ele tinha medo de sentar no vaso sanitário. Era ruim para tomar banho, era ruim para cortar o cabelo, cortar as unhas dele, era difícil. Ele ficou, de vez em quando ele tinha medo de algumas coisas que não tinham nada a ver. Ele se incomodava com roupas. Eu lembro que a primeira parte da escola dele era um tecido que agoniava muito ele. E eu tinha que cortar a etiqueta da roupa dele, porque tudo isso agoniava ele. Aí então ele já era estressado normalmente, mas a agonia dessas outras coisas deixava ele muito pior. E como ele estava grande, já tinha começado a engordar, com 3 anos ele estava com quase 30 quilos, com 3 anos de idade. Ele era super obeso porque ele tinha compulsão de tomar mingau.
Isso tudo eu ainda não tinha ouvido falar sobre o autismo. Assim, eu já tinha pesquisado, já tinha suspeitado quando ele era bebê. Com 6 meses, ele tinha um jeito dele ficar olhando para a luz. Nós levávamos ele nas consultas e geralmente lá tinha muita lâmpada. Então ele tinha mania de ficar olhando para a lâmpada por nada, assim, como se ele estivesse admirando, achando bonito, então não estava entendendo. Era quando ele ficava tranquilo, quando ele olhava para a lâmpada. Eu achei isso estranho, até comentei com o pai dele sobre isso. Só que como ele era bebezinho, o pai dele disse, não, isso daí é coisa da tua cabeça. E eu acabei que eu acreditei, né? Ele começou a se desenvolver o mínimo possível, então eu esqueci essa ideia. Preferi concordar com a minha mãe, com o pai dele, com outras pessoas que eu conversava, dizendo que ele era muito novo, que ele era uma fase dele, era o jeito dele, quieto. Quando ele estava quieto, que ele não estava com raiva, ele ficava muito quieto, muito sossegado. Então, achei que era o jeito dele. Tá. Quando ele começou a entrar na escola, aí então eu consegui um outro emprego. Passei 6 meses desempregada e quando ele começou a frequentar a escola, eu consegui um outro emprego. Que também passava a tarde e metade da noite fora. Eu começava a trabalhar 3 horas da tarde e acabava 11 horas da noite. Então eu praticamente passava a tarde inteira fora. Eu tinha que sair, almoçar e sair de casa, e ele estudava de manhã. Então quase não passava tempo com ele. Ele chegava 11 horas e eu ia buscar ele na escola 11 horas. Eu só almoçava com ele, sempre com muita dificuldade, porque para dar comida para ele era muito difícil. Ele comia mais mingau, eu dava bem pouquinha comida, era arroz e caldo de feijão que eu dava para ele. Ele não queria outra coisa, não conseguia comer carne, não conseguia comer frango, peixe, nada disso ele queria. Ele provava, mas cuspia tudo. Então, pra não perder muito tempo, porque eu também não tinha tempo, eu dava o que ele comia. Então, eu fiquei trabalhando durante 6, 7 meses. Foi quando aconteceu um outro problema e também devido a cansaço de novo, estresse dentro de casa com ele. E eu levava ele na escola e tinha reclamação, acontecia dele ficar querendo olhar debaixo da roupa das professoras, coisa que não era normal. Eu não ensinava isso pra ele, não sei, ele achava que era uma brincadeira, sabe? Ele tinha uns costumes estranhos que ele achava que era brincadeira, ele ria, achava graça. E as outras pessoas ficavam sem graça e entendiam que aquilo não era um comportamento normal, mas também ninguém nunca me disse assim, olha, tu não acha estranho ele agir desse jeito? Eu é que percebia, me incomodava os outros. Ele passava por mal educado. Ele também brigava na escola de ficar empurrando o coleguinha, correndo, não ficava dentro da sala. A roupa dele da escola era super suja, porque ele se esfregava no chão, se deitava no chão. Ele não tinha trabalhinho de escola, porque ou ele riscava tudo com lápis de cor, ou ele rasgava a folha. Então, esse primeiro momento dele na escola foi super difícil, e foi quando eu percebi que as outras crianças já conversavam comigo, já me contavam as coisas, e ele malmente pronunciava palavras. Aí, então, foi bem visível, mais ainda do que eu já tinha percebido, o atraso dele. Ele me dizia palavras, mas não dizia frases. Aí já fiquei muito preocupada, e como eu já conhecia a filha de uma amiga minha, a minha amiga é uma senhora, então a filha dela já tinha uma filha, então a neta dessa minha amiga tinha autismo. E eu pesquisei e descobri que existe o CAPESI, que é o mesmo lugar que trata crianças com hiperatividade, o TDAH, também tratava crianças com autismo. Mas pra mim ele tinha hiperatividade. Ele tinha todas essas características que eu disse antes, o fato dele ter seletividade alimentar, comer só o que ele gostava, só o que ele queria, não aceitar outras coisas, dele ter medo, fobias de coisas que não tinha muito a ver, dele ter hiperfoco,
Ele gostava muito do Homem-Aranha. Foi o brinquedo que mais ele se identificou foi com o Homem-Aranha. Então ele queria todas as roupas dele do Homem-Aranha. A avó dele deu uma fantasia de Homem-Aranha pra ele, que ele queria estar o tempo todo usando, por ele só usava aquela roupa. Era o tempo todo com aquela roupa de Homem-Aranha. E ele tinha brinquedos, ele não queria outros brinquedos que não fossem do Homem-Aranha. Ele não queria outras roupas que não fossem do Homem-Aranha. Aí, pra tentar ajudar, amenizar o aborrecimento dele, que eu percebia que isso fazia mal pra ele, devido a ele continuar vomitando e ficar assim, e eu também ele continuava ficando torto, tipo como se fosse um torcicolo, e eu não entendia o que era, ninguém sabia o que era. Então, pra mim evitar ele ficar aborrecido, eu deixava. Eu deixava ele não querer usar aquela roupa, ele não queria ficar naquele lugar, a gente ia embora, e era assim, sabe? Porque era muito difícil. Foi então que eu falei com essa filha da minha colega, que tinha uma filha que tinha autismo. Eu perguntei pra ela como era. Eu já tinha tentado contato com uma psicóloga que entendia sobre hiperatividade e sobre autismo. Só que era muito cara a consulta. Na época era 250, 300 reais, e como eu estava desempregada novamente, eu não tinha esse dinheiro. E o pai do meu filho também não tinha, só era a pensão dele mesmo para alimentação, roupa e coisas essenciais, porque uma pensão não é tanto dinheiro assim. Não tinha como fazer essa consulta. Aí ele tinha um plano de saúde que o avô dele pagava para ele, mas era isso. Os médicos não sabiam o que ele tinha e também não tinha médico suficiente. Por exemplo, para me conseguir uma consulta com um gastro, eu tive que fazer uma chamada de vídeo. O gastro não estava aqui, eu falava com ele por uma televisão. Só para vocês terem noção de como era difícil, mesmo com plano de saúde, imagine pelo SUS. Tá. Essa mãe da menina que tem autismo me falou sobre o Capizê. Aí então eu fui lá, falei com o pai dele, falei, vamos lá, vamos levar ele, porque ele já tá tendo queixa na escola e tem que dar um jeito de amenizar essa agitação dele, porque tudo isso dificultava. Ele estava crescendo, já estava rapazinho, já com quase 4 anos, e ficava o tempo todo correndo de um lado pro outro. Não conseguia brincar direito porque ele corria de um lado e pro outro e caía muito também, né? Porque também não sabia correr. Então a gente tinha que ficar o tempo todo vigiando para ele não machucar a cabeça, não quebrar um braço, uma perna, machucar alguém, sabe? Então eu marquei a consulta, fui no Capizê, me disseram que tinha que levar documentos, tudo, toda a documentação. Aí existe a acolhida, que é a primeira consulta, quando a médica analisa se realmente ele tem algum transtorno de desenvolvimento ou não, ou se é alguma coisa que um pedagogo pode resolver, né, no caso. Aí na primeira consulta, a médica, uma pediatra especialista em autismo, falou pra mim, eu falei pra ela, doutora, e ela foi me fazendo um questionário, perguntando tudo sobre isso, e ela foi me perguntando coisas como ele dorme. Ele dorme muito agitado, ele rola, ele tem sonambulismo, ele levanta dormindo. Falei sim. Ele dorme muito durante muito tempo, o tempo é pouco. Como é na escola, ele consegue falar com as crianças, brincar, ele entende a brincadeira, como é o banho dele, como é a alimentação dele, como é pra ele sair, tudo isso ela foi me perguntando. Aí, ele gosta que toque no cabeça dele, no cabelo dele, tudo, pra cortar a unha, ele chora. Todas essas. Aí comecei a ficar preocupada, né? Porque ela foi perguntando essas coisas e eu fui vendo que realmente era muita coisa diferente. Não era só o que eu pensava, só a agitação dele. Porque pra mim tudo estava ligado na agitação. Eu não tinha ligado todos esses pequenos pontinhos, que tudo junto, a característica do autismo. Aí ela falou assim, mãezinha, ele não tem só hiperatividade, ele tem características de autismo. Eu vou passar uma medicação para ele e vamos ver
como ele reage à medicação. Foi quando ele começou a tomar o risperidon, que era a primeira medicação de autismo, né? Ela falou assim pra mim: você dá essa medicação para ele, se você perceber que ele melhorou, você continua dando. Se alguma diferença que tenha melhorado a qualidade de vida dele, você continua dando. Se não, você suspende e quando você vier na nova consulta, nós vamos avaliar de novo a medicação para ele. Tá. Eu fiquei com medo, né? Eu voltei para casa, fiquei arrasada. Falei pro pai dele sobre isso, porque a primeira vez que o pai dele foi lá comigo, não foi a consulta, foi quando nós deixamos os documentos, tudo. E eu tinha falado com uma assistente social e a assistente social marcou com a pediatra. E com a psiquiatra. E eu acho que com uma fono, né? Eu não lembro direito qual foi, são todos os médicos que tinha no CAPS naquela época. Então, a pediatra já passou a medicação para ele, eu fiquei com medo de dar, mas falei com o pai dele que a gente tinha que experimentar, né? Mesmo com medo, eu tinha que experimentar, porque estava muito, muito dificultoso, cada dia era uma dificuldade maior. Então, eu dei. Mesmo com medo, era uma criancinha pequena, nossa, ele tinha 3 anos. Ele ainda tinha 3 anos e 10 meses. Ainda ia fazer 4. Isso antes de eu ter certeza do autismo, eu tinha dado a medicação, né? Ele já tinha passado esse ano inteiro na escolinha e já estava em outubro, entrando para novembro, foi quando eu tive essa consulta. Finalzinho de outubro, acho que foi lá pelo dia 30 de outubro, mais ou menos. E eu comecei a dar o remédio para ele em novembro. E no mesmo dia que eu dei o remédio para ele, ele começou a ter raciocínio, lógico. Ele começou a conversar comigo. Aquilo me deixou tão feliz que eu não tenho nem como explicar o que eu senti naquela hora. Ele tomou o remédio, eu tive que moer o remédio, colocar no mingau dele, porque era o que ele comia muito. E meia hora depois dele ter tomado a medicação, ele falou assim pra mim: mamãe, você esqueceu minha mamadeira. Foi a primeira frase que ele disse pra mim. Eu nunca vou me esquecer disso, porque o nosso quarto é em cima, então a gente tinha que subir uma escada para chegar no quarto. E eu tinha deixado a mamadeira lá embaixo, ele queria o mingau. Aí eu tava levando ele e ele falou pra mim: mamãe, você esqueceu minha mamadeira. Aí daí pra frente foi só melhoria. Algumas coisas diminuiu a agitação dele. Ele começou a conversar comigo, ele já assistia desenho, eu consegui colocar ele sentadinho para assistir um desenho. Ele já começou a provar mais comidas, ele já tomava suco, ele já comia bolacha, coisas que eu não conseguia dar para ele. Só que, junto com esse remédio, ele começou a ficar com muito mais fome. Ele já era gordinho, ele ficou mais ainda. Ele começou a querer comer toda hora e era comer só o que ele queria, não era qualquer coisa, não podia dar qualquer coisa pra ele. Ele tomava mingau, ele começou a querer botar um monte de bolacha dentro da boca, engolir sem mastigar. Aí então, quando eu fui com a psiquiatra, porque teve uma diferença de 2 médicos, 2 meses entre a pediatra e a psiquiatra. Quando eu fui com o psiquiatra, que na época era um homem, aí ele viu que ele estava super acima do peso e eu falei pra ele: doutor, ele tá comendo muito, 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 toda hora ele que tá comendo. Algumas coisas melhoraram, mas outras apareceram, outras coisas diferentes. Aí ele falou pra mim, e ele tinha uma oscilação de humor, antes mesmo da risperidona, ele tinha uma oscilação de humor. Que ele ficava, era chorando, era rindo muito, ou então com muita raiva. Era o tempo todo, o dia dele era inteirinho assim, oscilando o humor. Então, esse psiquiatra ele disse assim: olha, eu vou passar um remédio pra ele que vai deixar ele sem fome, vai diminuir o apetite dele, e eu vou passar um estabilizador de humor pra ele, pra ver se ele consegue parar de ficar chorando, rindo, ou então com raiva durante esse período todo. Vamos ver se melhora. Aí ele começou a tomar o topiramato.
foi. Aí tá, melhorou algumas coisas, ele diminuiu a fome dele, tudo. E ele já tava tomando 2 remédios, a risperidona e o topiramato junto. E foi quando ele começou a se queixar de dor de cabeça e dor na barriga e de ficar tonto. Eu andava segurando a mão dele, ele dizia assim: mamãe, tá doendo minha cabeça, eu não consigo andar. Aí ele ficava tonto. E esse era efeito colateral da medicação, do remédio. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque já tá muito grande. E eu vou continuar falando sobre essas medicações e o que foi que aconteceu, quais foram as mudanças no outro vídeo. Esse foi só a introdução de como foi que eu conheci o autismo. Depois que ele começou a tomar a medicação, eu entendi que era o autismo, não era só o TDAH como eu pensava. E não foi uma coisa fácil de admitir, sabe? Eu fiquei aliviada. A primeira sensação foi de alívio quando eu vi que ele melhorou. Quando eu falei pro pai dele, o pai dele também não acreditou logo no começo. Mas quando ele percebeu a melhora dele com a medicação, nossa, nós ficamos aliviados. Foi difícil falar pra minha mãe, foi difícil falar pra mãe do pai dele. Porque ninguém admitia que era autismo. Porque todo mundo pensa coisas horríveis sobre o autista. Porque geralmente o autista não fala, geralmente o autista é quieto, fica parado por muito tempo, sabe? Quando ele estava no finalzinho do maternal, que eu contei para as professoras dele, que eu pedi um relatório para as professoras dele para me levar para a psiquiatra sobre como era o comportamento dele na escola, elas pegaram e mentiram. Disseram que ele estava normal para a idade dele, falaram que ele já conseguia cortar com a tesoura, que ele conseguia completar as tarefas, que ele conseguia fazer as brincadeiras na escola, e tudo isso era mentira porque eu via, sabe? Eu fiquei com muita raiva do relatório que a professora fez porque ela mentiu. Eu tenho a impressão de que a diretora ficou com medo de falar sobre as coisas que realmente aconteciam e ela mentiu, sabe? Ela colocou, então, praticamente aquele relatório não valia de nada. Tá. Não foi fácil admitir o autismo, claro, eu fiquei abalada. Eu tive crise de choro, tem aquele período de luto, mesmo eu sabendo que ele é uma coisa para a vida toda, né? E naquela época ele era tão pequenininho, eu não sabia o que ia acontecer com ele. Mesmo ele falando, ele ia para uma outra escola e ele não sabia dizer tudo o que ele estava sentindo. E aquilo para mim foi terrível, terrível. Mas, como eu já disse, é uma conversa para um outro vídeo. Eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa que nós tivemos, que eu possa ajudar alguma outra mãe que esteja passando por isso, que tenha uma suspeita, que não tenha coragem de buscar um especialista, porque eu passei por muitos pediatras desde que ele nasceu e ninguém me falou nada. Ele começou a fazer terapia sem me dizerem nada sobre suspeita de autismo. Só estavam tratando os sintomas, mas ninguém realmente me disse o conjunto de tudo que ele tinha. Então, eu espero que vocês deem um like, que vocês compartilhem, para que o canal cresça e eu possa ajudar mais mães. Vou mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo com ele, para vocês verem como ele é. Ele fala muito. Hoje em dia ele fala muito, ele adora conversar. E vou ficando por aqui. Tchau para vocês.